Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma jornada do profissional do movimento rumo aos 10K+. Eu sou Rosa Lucena, criadora do método Barre Moves, e hoje estou aqui com uma convidada especial, que é a nutricionista Carol Rodrigues, que veio aqui nos ajudar com um tema bem interessante para você, profissional do movimento. Mas antes de darmos início à nossa conversa hoje, eu já peço para vocês nos seguir nas redes sociais, ativar o sininho e clicar no link da bio e já se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Oi pessoal, eu sou a Carol Rodrigues, nutricionista. É um prazer estar aqui com vocês, a convite da Rosa. Eu vou tentar esclarecer de uma forma simples e rápida dúvidas do cotidiano de vocês e vamos para as perguntas. Então, vamos começar. Eu recebi alguns questionários e estudei algumas perguntas que estão direcionadas mais ao campo nutricional. Então, por esse motivo, eu convidei a Carol para fazer parte hoje do nosso vídeo para poder esclarecer. Então, nós vamos começar com uma pergunta que foi uma das campeãs. Quais os nutrientes são essenciais para os profissionais do movimento? Rosa, essa pergunta daria para a gente conversar aqui um dia inteiro. São muitas coisas, muitos pontos, mas de uma forma ampla, de uma forma geral. Acho que o primeiro nutriente que a gente tem que pensar é a energia. Então, o profissional do movimento, ele requer muita energia na rotina. Então, a gente tem que focar nisso, né? Então, o quanto de energia que eu estou recebendo. Geralmente, essa energia, ela vai vir dos macronutrientes, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, né? Pensando nisso também, né, a proteína é um macronutriente importante porque é ele que vai cuidar da nossa massa muscular, da nossa força física, né, do nosso rendimento, tá? Somado à energia e à proteína, a gente tem que pensar na hidratação. Então, nunca esquecer de tomar água, que é um desafio acho que para todos nós, atingir a meta, né, de hidratação de um dia, ainda mais se esse dia for muito corrido. Então, além da energia, da proteína e da hidratação, tem alguns micronutrientes que fazem esse papel regulador, né, de todo esse processo. Então, a gente vai sempre pensar no selênio, no magnésio, no ferro, no cálcio, na vitamina B12, na vitamina D. Alguns pequenos nutrientes que compõem essa alimentação que precisa ser em quantidade e em qualidade, que fazem no final do dia eu ter uma boa alimentação e isso não me atrapalhar na minha rotina diária. Tá, e como eu posso perceber que eu estou tendo falhas na minha alimentação? Isso é muito importante, porque antes de tudo a gente precisa se autoconhecer, Rosa. A gente precisa entender como que o nosso corpo funciona nos nossos dias normais, nos nossos dias rotineiros. Então, qual é o meu nível de energia, o quanto de disposição eu tenho, né? Para eu conseguir me autoavaliar e saber se algo está mudando, algo está acontecendo, né? Então, os sinais de alerta, né, são os sinais comuns. Então, se eu percebo que eu estou me cansando mais rápido, se eu estou tendo uma fadiga mais rápido do que antes, se eu estou tendo muitas câimbras, se eu estou tendo tremores, tanto no momento que eu estou dando aula, quanto quando eu vou descansar à noite. Da parte cognitiva também a gente observa coisas importantes do tipo, eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho uma memória pior, né? A gente também pode relacionar, Rosa, com a parte psicológica também, né? Então, tristeza ou ansiedade relacionada ao alimento também, né? A forma como eu enxergo esse alimento também pode sinalizar que eu estou tendo uma falha na minha alimentação e eu preciso cuidar disso. Que a gente pode cuidar só com a nutrição ou com a rede de apoio aí da saúde. Certo, porque eu vejo da seguinte forma: nós profissionais do movimento, na maioria das vezes, precisamos fazer o corre-corre do dia e muitas das vezes a gente não consegue se planejar com antecedência. E acabamos comendo qualquer besteira e isso prejudica bastante. De que forma a gente pode se organizar para que isso não aconteça? Olha, organização e disciplina, Rosa, ele é a base, acho que para todos nós, para qualquer área. Quando a gente fala sobre tratamentos também de obesidade, né? Então acredito que profissionais do movimento vão cuidar
de pessoas, né, que buscam vocês para o emagrecimento, né? Então, assim, desenvolver esse senso de disciplina e organização, ele é muito importante e ele é extremamente difícil, né? Porque é uma insistência diária. Então, coisas que eu costumo dizer para os meus pacientes a gente precisa colocar a alimentação e o cuidado da alimentação como uma prioridade no nosso dia. A gente tem que pensar sobre o que a gente vai comer antes de mais nada, né? Então, tentar criar na minha rotina semanal momentos em que eu vou ao supermercado, momentos em que eu vou preparar um alimento. Não precisa ser todo dia, mas dentro dessa minha semana eu tenho que ter um dia para eu me organizar, para eu fazer as compras, para eu sempre ter as minhas frutas disponíveis, as minhas castanhas. Se mesmo fazendo tudo isso, né, organizando as minhas marmitinhas da semana, com horários, né, eu posso também optar por fast foods ou redes de comidas que fazem uma alimentação mais saudável. Então, hoje em dia é fácil a gente encontrar nas cidades marmitarias ou pessoas que façam comida de uma forma mais saudável. Pode ser tanto na versão congelada quanto na versão tradicional, então para a gente comprar na hora da refeição, então numa emergência, né? A gente tem também lanchonetes e cafés que também servem opções mais saudáveis, né? Então, alimentos mais naturais, que contêm frutas, sementes, mais fibras, alimentos mais assados do que fritos, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com uma contenção de danos para quando a gente tem uma emergência. Mas essa emergência, ela não pode acontecer todo dia, né? Mesmo tendo uma vida corrida, a gente precisa desenhar uma rotina alimentar. E aí, nessa rotina alimentar, a gente tem que ter alguns pontos para a organização, que é o momento que eu vou cozinhar, o momento que eu vou higienizar meus vegetais, que eu vou ao supermercado, e isso ajuda muito no dia a dia. Tá, você disse que a proteína ela é essencial para o profissional do movimento. Quais cuidados a gente tem que ter com elas? Bom, quando eu penso em proteínas, é importante a gente ter na mente quais são as nossas fontes proteicas. Então, eu tenho as minhas fontes animais, que são basicamente as carnes, os ovos e os lácteos, derivados de leite. Eu tenho também as proteínas vegetais, que são as leguminosas, né? Então, a família dos feijões, da soja, do grão de bico, da lentilha, da ervilha. Antigamente, a gente acreditava que essa proteína tinha um horário específico para a gente comer, né? Então, antes e depois do treino, né? Então, e pense vocês do movimento que treinam o dia todo, né? Que hora que eu vou comer essa proteína? Mas a gente já sabe que a proteína ela precisa estar distribuída nas minhas 24 horas, né? Se eu for capaz de colocar o alimento proteico em todas as minhas refeições ao longo do dia, desde o café da manhã, o almoço, os meus pequenos lanches, o jantar ou a ceia, é importante que eu tenha esse alimento proteico. Com a rotina turbulenta, né, os suplementos proteicos ou de aminoácidos também são uma possibilidade, que ajudam muito a gente na rotina, né? Então, o whey protein, a creatina, o BCAA, são suplementos proteicos que podem compor refeições onde é muito difícil a gente consumir esse alimento. Não é viável da gente carregar conosco, mas às vezes um suplemento socorre a gente. Certo. E os profissionais que são vegetarianos e veganos, como que eles se encaixam? Esses profissionais, a gente precisa ter uma atenção redobrada. Então, você que é vegetariano ou vegano e é um profissional do movimento, por favor, procure um nutricionista para você cuidar da sua saúde. Por quê? Quando eu penso em proteína, eu vou pensar em fontes vegetais. Então, eu vou ter a família das leguminosas, como eu falei, né? Então, os feijões, a soja, os derivados de soja, que a gente tem uma gama, né? Então, o tofu, a proteína de soja, muitos, leites vegetais, né? Tem muitas opções hoje em dia. Então, além dos outros grãos, então, grão de bico, que a gente também pode fazer muitas receitinhas, então, com farinha de grão de bico, né? A lentilha, as ervilhas. Mas a gente tem que lembrar que não é só a proteína que compõe esses alimentos, né? Que a gente acaba excluindo na dieta vegetariana ou vegana. Então, a gente também tem que tomar atenção com o ferro, por exemplo, e com a vitamina B12. Ela é uma vitamina
importante para a cognição e para essa regulação, né? E que a gente consegue, né, na grande maioria dos alimentos animais, né? Então é super comum a gente precisar, depois de um tempo de dieta vegetariana ou vegana, precisar suplementar essa vitamina. Então por isso que é importante fazer um acompanhamento, fazer os exames, né, verificar como está essa alimentação e aí, se necessário, usar o suplemento. Certo. Como você falou do ferro, eu recentemente percebi que eu estava mais cansada, que fadigava muito fácil. Depois de um exame eu percebi que era a ferritina que estava baixa, né? Tive que suplementar, né, direto na veia. E além desses sinais, tem outros sinais que as pessoas podem não estar percebendo que estão com a ferritina baixa, além da fadiga, além do cansaço, né? Essa, Rosa, é mais uma importância, então, da gente fazer os exames periódicos, porque por vezes a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está sentindo, a gente não fez aquele autoexame de perceber o que a gente está sentindo, né? Então, buscar aí um acompanhamento anual, pelo menos, para a gente ver o que está acontecendo, tá? A anemia, ela é comum, as mulheres principalmente precisam tomar mais atenção, né, por conta da nossa perda de ferro no nosso ciclo menstrual. A anemia, ela não vem só da falta do ferro, ela vem também da deficiência da vitamina B12 e do ácido fólico, que é a B9. A boa notícia é que geralmente os alimentos fontes de ferro também têm B12 e B9, tá certo? Mas o que a gente pode sentir além disso? A anemia, ela é muito conhecida pelo cansaço, mas ela também pode vir de dores nas pernas, né? Há uma sensação de peso nas pernas, ou então um aparecimento de manchas pelo corpo. Às vezes eu não bati. Por trabalhar com o movimento, às vezes a gente relaciona, eu bati, né, em algum momento, eu não percebi. Mas são manchinhas que elas aparecem e demoram para sair, certo? É mais isso, tá? Então, geralmente o cansaço, a fadiga, dores e peso nas pernas e manchas roxas pelo corpo. Então, isso é um sinal de alerta que precisa procurar ajuda, precisa fazer um exame para constatar se realmente o problema é esse aí, né? E aí, pra gente evitar as anemias, a gente tem que ficar atento às fontes alimentares desses nutrientes, que basicamente são as carnes, vale carnes vermelhas e carnes brancas. Os miúdos têm mais ferro, né? Então o fígado bovino, mas também coração, moela de frango, que às vezes a gente esquece disso, né? Fontes de ferro. Os feijões, então de novo as leguminosas são fontes de ferro e de proteína. E os vegetais verdes escuros. Também é importante a gente distribuir esse ferro ao longo do dia, né? Principalmente nós mulheres. Colocar essas fontes não só no horário do almoço e do jantar, que são refeições mais comuns da gente comer isso, né? Mas ajudaria se a gente colocasse em mais alguns horários. Por exemplo, quando eu uso a couve num suco verde na hora de um lanche, né? Quando eu levo uma saladinha na minha marmitinha de grão de bico, por exemplo, para eu comer no meio do dia, né? Uma saladinha fria. Então é um lanche saudável, nutritivo e mais um horário que eu tenho proteína e ferro ali incluída, tá? Ajuda também pensando em absorção de ferro quando eu associo ferro com alimentos ricos em vitamina C, né? Esses alimentos, eles são em sua maioria as frutas, os mais comuns, acho que para qualquer um que eu pergunto, qual fruta é rica em vitamina C? Vamos falar laranja, acerola. Laranja, acerola, as frutas cítricas, né, Rosa? Mas todas as frutas têm. Então, quando eu consumo uma fruta junto com esse alimento, eu já melhoro a minha absorção do ferro, tá? Se eu não tenho a fruta, por exemplo, para comer naquele horário, às vezes pingar umas gotinhas de limão na comida, ou se eu tempero a minha salada que eu vou comer junto com a minha refeição com limão, também tenho vitamina C ali e isso também garante a melhor absorção do ferro. Certo. Tá, e como podemos equilibrar as necessidades nutricionais daqueles que têm intolerância à lactose ou que têm algum tipo de alergia? Esse é um outro grupo de pessoas que também precisam, vale a pena
procurar um acompanhamento nutricional. Porque o cuidado com a alimentação, ele precisa ser individual. Não tem como a gente falar que é igual para todo mundo, não é? Então as alergias estão aí para mostrar isso pra gente, as intolerâncias, né? É muito comum hoje em dia a gente encontrar intolerância à lactose, né? Que é diferente da alergia à proteína do leite de vaca, mas nos dois casos a gente vai basicamente excluir os lácteos, né? Só no caso da intolerância que a gente usa os zero lactose, ainda é permitido, tá bem? Mas isso mostra pra gente que eu tô excluindo um grupo alimentar inteiro, né? Isso pode acontecer com outros alimentos, né? Também. Assim como os veganos e vegetarianos, eles excluem os alimentos de origem animal, né? Essas alergias acabam fazendo a gente excluir grupos alimentares inteiros. E isso é sempre preocupante. Para quem trabalha com nutrição, excluir uma família inteira de alimentos sempre nos preocupa, porque esse indivíduo ele precisa tomar mais cuidado com alimentos fontes. Então, trazendo para o intolerante à lactose, né, ou para a alergia ao leite, eu preciso buscar fontes alimentares de cálcio, né? Porque quando a gente pensa em leite, a gente sempre lembra do cálcio. E o cálcio é um mineral super importante para o movimento, né? Pensando em contração muscular, né? Ele precisa estar ali presente. Então, para aqueles que são intolerantes à lactose, outras fontes de cálcio, né, que a gente pode encontrar são, para o brasileiro, são fontes bem diferentes. Como a gente está falando para o Brasil inteiro, né, Rosa? Talvez eu vou falar fontes comuns aqui para a gente no Sudeste, mas é comum, mais comum em sementes, então semente de gergelim, chia, linhaça, certo? Também tão comuns em alguns peixes de mar, então sardinha, salmão, frutos do mar. Para nós aqui no interior de São Paulo é mais difícil chegar, né, Rosa, os frutos do mar, mas para quem mora tem acesso a esses alimentos, são boas fontes de cálcio, vale a pena, é super saudável, também tem ômega 3. Alguns vegetais também, né, então a couve, o brócolis, algumas leguminosas também, né, então a soja, o grão de bico, tá? Mas são alimentos que quando eu comparo com a família dos lácteos, tem muito menos cálcio. Então esse paciente, esse indivíduo, ele precisa ter mais atenção, porque ele vai precisar consumir mais desses alimentos, a quantidade é muito maior. Por isso que tem que ser um cuidado individualizado, a gente tem que calcular qual é essa necessidade e ajustar aí no cardápio. Certo. De que forma eu posso obter orientação sobre como planejar minhas refeições para que atendo às necessidades nutricionais? Já é uma pergunta mais complexa. Já é, e na verdade, retomando, né, isso que eu acabei de falar sobre a individualidade de cada um, a gente precisa entender como está a nossa rotina, a nossa vida, se conhecer, saber o que eu estou sentindo, fazer os meus check-ups anuais para garantir que os meus exames estão bons, né? E procurar um profissional da área que vai te esclarecer essas dúvidas individuais, né? Então, quando a gente faz um conteúdo aqui para um público amplo, a gente vai falar sobre dicas gerais, genéricas, né? Mas se você está tendo dificuldade com o seu rendimento físico, né, no trabalho, está ficando mais cansado ou já tem algum exame se alterando, né? Então o ideal é procurar um profissional nutricionista, porque ele vai avaliar as suas necessidades específicas e aí montar este cardápio estruturado, né? Com diálogo, né? Entendendo quais são os seus gostos, junto com as necessidades que eu preciso fazer você consumir dentro dessa rotina, ajustando os horários, testando até que ponto a gente consegue praticar ou não, né? Porque nem tudo que está na teoria a gente consegue colocar em prática, Rosa. Então a gente precisa ajustar para a vida real de cada indivíduo, né? E quem vai fazer isso é um profissional nutricionista. Então procurem um nutricionista, cuidem da saúde para ter essa saúde aí física, mental e emocional. E agora, como ela tocou nesse assunto, eu sou prova disso. Eu já passei por vários nutricionistas que não entendiam a minha rotina, que não entendiam o meu corre-corre e passavam dietas que eu achava assim absurdas, não conseguia me adaptar, era muito restrito. Só depois que a Carol veio fazer aula aqui comigo,
eu comecei ela começou a mostrar, né, a melhor forma, e eu já fui explicando, eu não quero que tire isso, eu não quero que tire aquilo. Não tire o café não da tire roça. meu café, não tire meu café. Não tire meu café, não tire meu pão. E, lógico, ela vai moldando conforme as minhas necessidades. Tem meses que eu falo que eu quero estudar mais, tem meses que eu falo que eu quero definir. E é isso, é individualizado. O que serve para mim não vai servir para você. O meu ritmo de vida é diferente do seu, né? E eu tenho essa possibilidade de me alimentar na minha casa, fazer minhas refeições na minha casa. Às vezes eu acabo por não sentir fome pulando alguma refeição, mas lá na frente eu vejo que aquela refeição que eu pulei me fez falta, né? E eu sei que é corrido, e graças a Deus eu tenho essa possibilidade de me alimentar em casa. Eu tenho em casa já o costume da gente comer bastante legumes, bastante verduras, que eu acho que é importante, que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não tem o acesso também. Os alimentos naturais. Os alimentos naturais. Então, prefira nessa correria do dia a dia, em vez de comer um salgadinho, abrir um pacote de biscoito, pega uma fruta, né? Pega uma fruta, eu acho que o seu rendimento vai ser melhor. Você ficar se alimentando de qualquer forma vai te trazer um desequilíbrio mais lá pra frente. Então eu demorei muito a perceber isso e eu me irritava quando falava pra mim a palavra nutricionista. Olha, eu saía de mim, que eu falava, eu não vou mais porque me faz passar fome, eu não como direito, os meus treinos não são leves. E tinha hora que eu me sentia mal, e pela quantidade de aulas que eu dava também, tinha dieta aqui para não suprir minhas necessidades. Então, quando a Carol veio fazer aula junto comigo, eu resolvi testar. Falei, vou fazer a última tentativa, depois se não der certo, esquece que eu não vou fazer mais. Porque ninguém entendia que eu não faço não só dou aula, eu faço as aulas junto com as meninas. Então, eu acho que o meu gasto calórico é gigantesco. Então, se eu gasto muito e não consumo aquilo ali, eu vou ficar irritada, eu vou ficar chateada, eu vou ficar fadigada. E eu preciso comer nas horas certas. Eu já percebi isso. E quando a gente se acostuma com uma alimentação mais saudável, o dia que a gente sai da rotina, a gente passa mal. Tudo sente, o intestino sente, muda o humor tudo. Sente, o cabelo sente, A pele sente. Exatamente. As alunas sentem. As alunas sentem também. Porque a gente precisa estar em harmonia com tudo. Se a gente não estiver em harmonia com tudo, fica complicado. Eu sei que para a maioria dos profissionais do movimento, que saem muito cedo de casa, né? Aí fala assim, eu não tenho tempo de fazer marmita. Mas se você tem tempo para ficar uma horinha no celular, final de semana ficar jogado na cama, assistindo séries, eu acho que você consegue sim usar esse tempo para cuidar da sua alimentação, né, para você ter uma qualidade de vida melhor. Porque a gente vai deixando de mão e quando a gente vê, a gente tá com um problema um pouquinho mais sério. E é melhor gastar com alimentação do que gastar com remédio. Meu pai sempre falava isso. Então, alimente-se bem. Eu acho que em conjunto, eu acho que vale citar a questão do sono. Você precisa dormir também. Você não pode ficar se privando de sono. Eu sei que tem alguns profissionais que saem muito cedo de casa, então tem que acordar mais cedo para pegar uma condução, se a academia for mais longe. E voltam tarde, e aí às vezes tem que lidar com as coisas da casa e acabam não dormindo. O reflexo também de você não dormir vai te atrapalhar, né? Muito. Vai atrapalhar. É no momento do sono que a gente faz recuperação muscular. Então, se você não descansa, você não dorme, aquele sono reparador noturno, vale para aqueles que não dormem cedo, né? Que dormem muito na madrugada. A gente também perde, né, esses momentos de sono profundo de qualidade, que é quando eu recupero, né, a minha força física, a integridade do músculo.
Então, às vezes também não adianta eu fracionar minha proteína ao longo do dia bonitinho, consumir os suplementos bonitinho. Às vezes eu pago caro nos suplementos, né, para garantir aqueles nutrientes ideais. E aí chega lá na hora que eu vou recuperar a minha fibra muscular, eu não descanso. Eu não produzo GH, que é um hormônio famoso, né, para quem trabalha com movimento também. E aí eu tenho essa quebra, essa falha na rotina, né? Uma vez isso acontecer, num dia de emergência, ok, mas quando isso se torna uma rotina, problema, né? A gente sente. Aí também vem naquele ponto que de nada adianta você estar com o papelzinho ali da sua dieta e não seguir e querer resultado. É a mesma coisa quando as pessoas me procuram, falam assim: Rosa, eu tenho um casamento daqui 30 dias e acho que eu sou fada madrinha, que eu vou pegar a varinha de condão ali e vou resolver. A nutrição, ela é, na minha opinião, 90%. E 10% é o exercício físico. Então, não adianta você se matar 3, 4 horas na academia e não ter uma alimentação equilibrada. Me procura para poder tentar que eu faça um milagre, mas é assim, o milagre pode começar aqui, mas ele tem que ter a continuidade na sua casa. Então você precisa se organizar, né? Principalmente um profissional do movimento. Teve uma vez que eu dei uma chacoalhada na minha irmã, que se ela estiver me ouvindo aí, ela não vai me deixar mentir. Eu falo o seguinte: você é o espelho, né, para o seu cliente. Se o seu cliente vê você com um corpo legal, com uma aparência legal, com um astral legal, poxa, eu quero trabalhar com essa pessoa aí, porque pelo jeito vai dar resultado. Aí, se você, infelizmente, é assim que o nosso Brasil, que o mundo funciona. Você não vai no cabeleireiro que o cabelo dele tá todo armado, descuidado, quebrado. Você vai procurar um profissional que tem um cabelo bonito, que você olha o cabelo, ele cuida, se ele cuida do cabelo dele, ele cuida bem do meu cabelo, né? A mesma coisa que chama nutricionista. Aí ela fala assim: você não pode generalizar, mas é a visão. Você senta na frente de uma pessoa, se você vê que ela não tem um corpo legal, não sei o quê, você fica meio desconfiado, né? Então a gente precisa, nós profissionais do movimento, a gente precisa estar com o corpo em dia, né? Com o corpo em dia, e precisa incentivar os nossos alunos a trilhar esse mesmo caminho, né? Se a gente dá um exemplo, se você está na academia correndo, você, em vez de pedir um lanche, você abre uma marmitinha lá que tem uma saladinha, seu aluno percebe, e ele vê que para você que a vida é corrida e você está lá comendo, isso serve de incentivo para que ele também faça, também né? faça. Para que ele também busque ajuda e Então, a questão de tempo é questão de organização. Se você consegue assistir uma série de TV, se você consegue ficar horas na frente do computador ou na frente do celular, vendo, curiando a vida dos outros, você consegue tirar um tempinho para fazer. Mas eu não gosto de cozinhar. Pede para mãe, ou compra uma marmitinha congelada, ou vai nesses lugares e deixa tudo planejadinho. Se você coloca tudo organizado, certeza que você vai conseguir cumprir, e quando você voltar no seu nutricionista você terá resultado, porque o papel não faz efeito se você não fizer o que está ali, o passo a passo, e nem o exercício físico também. Eles precisam estar em conjuntos. Exato. Né? Existem muitas linhas da nutrição, né? Quando a gente pensa em estratégias nutricionais, existem milhares, né, Rosa? Eu particularmente defendo muito a questão da alimentação natural, né? Essa alimentação que respeita a nossa cultura, a nossa individualidade. Então, de novo, aqui no interior de São Paulo, de onde a gente está falando, a gente tem uma rotina, uma cultura. Mas a Rosa me ensinou muito da cultura dela lá do Pará. Então, quando eu fui atendê-la da primeira vez, respeitando essa individualidade, a gente vai colocar dentro da rotina dela alimentos que são importantes para ela, que vêm do gosto dela, né? Então, mas para isso ela precisou estar empenhada, querer fazer, né? Às vezes ela me fala: Carol, hoje não deu tempo, né? Eu tive que correr e tal, mas ela já se organiza para outro dia, a gente volta no outro dia, a próxima refeição
Eu falo que em uma refeição a gente falhar também não vai dar problema, né? A gente sempre tenta na próxima refeição já voltar à rotina e insistir, né, gente? Insistir num hábito, porque isso acaba se tornando um hábito quando eu insisto e isso passa a despender menos energia. A primeira vez que eu vou fazer uma aula nova, por exemplo, quando eu troco o meu treino, aquele treino me despende muita energia, é muito difícil, né? Para alimentação também, toda vez que eu vou mudar um hábito ou uma rotina alimentar, aquilo é difícil, eu preciso pensar sobre aquilo, eu preciso criar uma estratégia de como eu vou colocar aquilo no meu dia, às vezes eu preciso experimentar um alimento novo, né? Ou eu preciso aprender a cozinhar esse alimento, olha lá. Né? Então, olha o quanto de tempo e de energia eu doei para aquilo. A partir do momento que eu insisto naquele hábito, vai virando rotineiro e eu já começo a fazer sem nem pensar. E aí vai ficando fácil, mas só se torna fácil e rotineiro quando eu insisto. Né? Então, primeiro é a disciplina e a organização, depois a gente tem a insistência e aí depois a gente vai vendo que vai se tornando do cotidiano. E é isso a vida saudável, né? Não é simplesmente contar calorias ou nutrientes, né? Isso tem que fazer parte já da minha rotina, ainda mais se tem a ver com o meu trabalho, né? Porque a gente vai trabalhar, se Deus quiser, por muitos anos, né? Com saúde, então precisa aí encontrar esse equilíbrio. Outro fator também que eu vejo assim, muita gente não procura nutricionista porque tem aquela visão que vai te encher de suplemento, que vai te encher de coisas caras. E a gente sabe que a maioria do profissional do movimento, eles não são valorizados. Recebem pouquíssimo pela hora aula trabalhada e tem que ficar correndo de uma academia para outra para poder, final do mês, conseguir honrar os compromissos. E olha que às vezes não dá, acaba enfiando os pés pelas mãos, entra no cheque especial, e aí eu vejo muita gente falando, não procuro nutricionista porque eles vão me encher de suplementos, eu não tenho dinheiro, um pote de whey é caro, um pote de creatina é caro, e aí não é bem por aí, a gente consegue se alimentar com coisas naturais. Com alimentos, né? Vamos parar de achar que tudo é industrializado, que é a indústria do whey, do BCA, não é por aí. Então a gente pode trocar por um ovo, por uma carne, por um frango, por um peixe. Então dá para adequar às necessidades. Por isso a importância também de procurar um profissional que trabalhe com essa linha, porque eu já trabalhei com outros profissionais que por eles acho que eu tomava shake o dia inteiro de whey e eu acabei até durante um período enjoando. E não é bem por aí, né? Igual descascar mais e desembalar menos, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que dá sim para vocês conseguirem procurar um profissional, organizar, até porque para que tudo em torno de vocês esteja bem, vocês precisam estar bem, né? Vocês precisam estar bem, vocês precisam estar saudáveis, dispostos. Imagina eu chegar aqui toda capenga e não mostrar ânimo para os meus alunos. O que eles vão fazer? Eles vão achar que a aula está entediante, que eu não estou eufórica. Então, assim, tem gente que até fala assim, o que você toma? É o café. É o café que eu tomo, é o café que me move. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para concluir? Acho que vale também dizer que os suplementos, eles existem porque existem pessoas que precisam, né? Mas eles são desenvolvidos para necessidades especiais. A gente tem que também ponderar se o que eu estou sentindo requer um suplemento especial, né? Se eu sou um atleta mesmo, né, de alto rendimento, né? Ou se eu estou tendo uma deficiência por causa de alguma condição de saúde e eu preciso desse suplemento. Então, lembrar que o suplemento, eles vêm de um alimento. E já é mais do que comprovado que esse sinergismo que a gente tem entre os nutrientes dentro de um alimento, ele tem um efeito muito maior dentro do nosso corpo do que se eu isolasse aquele nutriente e tomasse ele sozinho, né? Então, voltar a valorizar a comida natural, a comida de verdade e tentar, né, fazer dessa a base do tratamento é desafiador, mas é possível, e usar os suplementos só quando eles forem essenciais, tá? Realmente necessários.
Outra coisa também que eu penso, pra gente encerrar, é que por vezes eu tô vivendo uma rotina tão turbulenta de tipo, preciso trabalhar muito, não tenho tempo pra mim, tenho problemas financeiros, tenho problema dentro de casa, de relacionamento, enfim. Nesse momento tá tudo tão desorganizado e caótico que eu não consigo nem enxergar um caminho. Eu não consigo saber nem por onde eu vou começar a fazer o cuidado, enfim, né? Qual problema eu resolvo primeiro, né? E aí a alimentação, na verdade, ela vai ficando de escanteio, ela vai ficando por último, né? Mas eu tenho certeza que se você está aqui vendo esse vídeo, buscando melhorar, né? No trabalho, financeiramente, né? Isso vai te ajudar nesse caminho, e aí procurar um nutricionista vai te ajudar a enxergar o caminho, né? O nutricionista, ele não tá lá só para emagrecer ou só para prescrever um suplemento. Ele tá lá para te orientar num caminho, abrir os olhos e enxergar dentro dessa rotina o que pode ser mudado primeiro, para a partir daí ir melhorando aos poucos e encontrar essa solução. Verdade. Então, nós sabemos que a jornada não é fácil, né? Que nós, profissionais do movimento, nós temos a nossa vida corrida, e a pedido de vocês, eu resolvi convidar a Carol para poder esclarecer de maneira mais fácil, né? Que vocês consigam absorver melhor. Como eu falei anteriormente, eu estou aqui para ajudar vocês de alguma forma a encontrar o caminho para chegar ao sucesso. E a alimentação está no meio desse caminho, né? A gente precisa balancear a nossa vida por completo. E para que a gente tenha um sucesso, a gente precisa trabalhar não só as finanças, não só a nossa questão emocional, a gente precisa trabalhar também a nossa alimentação, né? O nosso bem-estar, porque a gente precisa estar bem para poder ajudar vocês também. Então, eu agradeço a Carol por ter vindo participar dessa noite aqui com a gente. Espero chamá-las mais vezes para esclarecer sempre que vocês mandarem perguntas. Eu recebi essas perguntas de alguns seguidores que falam que não conseguem, que não tem como achar, como encontrar o caminho. E mais uma vez eu vou repetir para vocês que eu estou aqui para poder ajudar vocês a trilhar esse caminho de maneira mais fácil, né? Tentar encurtar o caminho do sucesso. Então, para que vocês fiquem atentos, eu peço que vocês comecem a nos seguir nas redes sociais, ativem o sininho, se inscrevam no link da bio, tá? Porque nós estamos juntos nessa jornada rumo aos 10K+. Muito obrigada e até o próximo vídeo.